Nós temos algumas perguntas, tá? Que o Daniel fez um apanhado, ou seja, ele passou através da inteligência artificial no nosso site pessoas que fazem perguntas durante as nossas lives e nos comentários e tudo mais. Então a inteligência artificial ela encontrou uma listagem de perguntas importantes que pode responder a muitas pessoas. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, que a gente vai começar agora a responder essas perguntas, porque uma pergunta dessa pode responder 30, 40, 50 pessoas, porque é uma pergunta que vai englobar várias necessidades, né? Tá bom? Então, nós vamos começar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta é o seguinte: o que é alergia hormonal e como ela se manifesta? O que é alergia hormonal? Alergia hormonal é quando você tem uma sensibilização, uma hipersensibilidade de seus hormônios, ou hormônios endógenos seus, ou hormônios exógenos, aqueles hormônios que você entra em contato, ou substâncias que são análogas de hormônios. Nós sabemos que existem vários produtos químicos, existem vários agrotóxicos, existem vários cosméticos, existem inclusive determinados alimentos que têm substâncias chamadas xenobióticos, que são substâncias que agem como hormônios dentro do nosso organismo, que agem nos receptores hormonais das nossas células corporais e, de certa forma, influenciam hormonalmente, mesmo não sendo um hormônio, por assim dizer, um hormônio próprio do seu corpo. Ainda existem outros hormônios, que são hormônios na forma de medicamentos e produtos e tudo mais, que, de certa forma, são os hormônios exógenos, são aqueles hormônios que não estão dentro da gente, não os endógenos, mas são os exógenos e que, de certa forma, eles podem também influenciar nosso corpo. Então, o que é alergia hormonal? A alergia hormonal é quando você desenvolve alguma hipersensibilidade a um dessas formas de hormônios, né? Pode ser tanto o hormônio endógeno seu, que é mais difícil, assim como hormônios exógenos e também xenobióticos, substâncias que, de certa forma, são parecidas com hormônios e agem nos receptores hormonais, tá bom? O que acontece? As nossas células do corpo, como o mastócito, como o basófilo e outros tipos de células imunitárias, elas têm receptores para hormônio, elas têm receptores para estrogênio, elas têm receptores para progesterona, elas têm receptores para os mais diversos hormônios e elas podem se degranular, elas podem se ativar ao contato com esses hormônios. Então, quando você tem alguma desregulação hormonal, quando você está submetido a determinados hormônios por algum problema de saúde, um ovário policístico, alguma alteração na suprarrenal, alguma alteração em alguma glândula do seu corpo, então você pode desenvolver, além dos sintomas que esse hormônio pode causar, você pode desenvolver também lesões parecidas, lesões que são alérgicas, parecidas com outros tipos de alergias, né? Então tem muita gente, por exemplo, que chega no nosso consultório achando que está com uma alergia alimentar, mas não é uma alergia alimentar. É uma alergia a um hormônio, a um xenobiótico, alguma coisa assim, que desenvolve aquela urticária, que desenvolve todo aquele processo no corpo e que se parece com uma alergia alimentar. Então, por isso que é importante vocês sempre avaliarem essa situação e sempre, de certa forma, buscarem o diagnóstico correto, tá bom? Eu agradeço imensamente essa pergunta. Como diferenciar alergia de intolerância alimentar? Então, a alergia, ela envolve o sistema imunitário. Ou ela envolve anticorpos, ou ela envolve células, ou ela envolve uma hipersensibilidade que pode ser até direta, por assim dizer, né? Mas é uma reação de sensibilidade. Você pode ter ação direta de determinados medicamentos, determinadas substâncias que agem diretamente na membrana das células que causam alergia, fazendo a degranulação dessas células. Já a intolerância alimentar já é algo que não envolve, por assim dizer, o sistema imunitário. Então, vou dar um exemplo, a intolerância à lactose, né? Intolerância à lactose, ela, bem na verdade, ela é a deficiência que o paciente tem de uma enzima chamada lactase, que não digere adequadamente a lactose. Então, essa deficiência faz com que a lactose fique bastante tempo na luz intestinal, sirva de substrato para bactérias. Essas bactérias, por sua vez, elas acabam se proliferando e acabam causando fermentação e leva, por assim dizer, a náusea, vômitos, diarreia, gases, ou seja, todos aqueles sintomas gastrointestinais que podem levar a uma manifestação gastrointestinal mais importante. Tá bom? Então, isso é intolerância alimentar. Existe um outro exemplo também chamado FODMAPs. O que são FODMAPs? FODMAPS.
são justamente carboidratos contidos em determinados vegetais, frutas e tudo mais, que determinadas pessoas têm intolerância àquilo, a flora intestinal daquela pessoa não consegue digerir adequadamente. Por exemplo, tem muita gente quando come jaca, que é rica em FODMAPs, esse FODMAPs, ele de certa forma, ele serve de alimento para as bactérias intestinais e faz com que elas se fermentem, com que elas aumentem a produção de gás, de ácido lático, e você tem então diarreia, náusea, vômito, plenitude, entendeu? Ou seja, come, fica pleno, fica cheio, né? E não só a jaca, o aipim também pode acontecer com aipim, pode acontecer com vários tipos de produtos. Tudo vai depender da sua tolerância. Isso não é a jaca que faz mal, mas é a incapacidade que o paciente tem de desenvolver tolerância.